Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Carlos Paulinelli e estou com essa grata missão, mais uma vez ter sido convidado aí pela Sandra, de participarmos desse estudo junto à Casa Fraterna Missão de Amor. Como sempre que estou aí presente, eu digo que é um carinho muito grande e já tenho me sentido muito acolhido, porque já faz alguns anos que a gente tem tido a oportunidade de conversar um pouquinho sobre os ensinamentos do Cristo. Então fica aqui o meu abraço fraterno, e em tempos onde não podemos nos reunir pessoalmente, a gente entende que o trabalho não pode parar e a gente vai se adaptando. Então peço desculpa aí pela improvisação da tecnologia, sei que não é a melhor maneira que eu teria para fazer, mas é o que disponho na oportunidade. Então vamos, para nós sintonizarmos com a espiritualidade superior, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecer a oportunidade de estarmos refletindo um pouco sobre todos os seus ensinamentos. Onde quer que nós estejamos, possamos fazer uma rede de pensamentos e fluidificarmos. E peço a Deus que durante essas reflexões, que da nossa boca saia somente aquilo que seja da sua vontade. Sinceramente agradecido por mais essa oportunidade e que assim seja. Bom, a reflexão que nós separamos hoje, ela começa com uma pergunta que diz o seguinte: o convite de Jesus é para servir ou para sermos servidos? Então o que Jesus espera de nós? Que nós sejamos servos ou que nós sejamos servidos por Ele? Para nós entendermos um pouco daquilo que a gente tem a proposta, nós não podemos nunca nos afastar dos ensinamentos que o próprio Cristo traz ao longo de sua trajetória. E diga-se de passagem, Jesus, quando ele se passa para divulgar o cristianismo, é por um curto espaço de tempo. Jesus, ele consegue trazer todas as suas informações durante a sua passagem na Terra, que praticamente durante 3 anos, porque foram nos últimos 3 anos da sua vinda à Terra, enquanto ocupando, regredindo, vamos assim dizer, a condição de humano, embora o Emmanuel próprio diz que o Cristo ele comanda 22 bilhões de espíritos no planeta em evolução. E do tamanho da sua bondade, ele se dispõe a pessoalmente vir à Terra para trazer o seu ensinamento. E a questão é, o que ele espera de nós? Porque às vezes nós nos colocamos na condição de sermos aquelas pessoas que precisamos sempre ser ajudados. Nós sempre estamos precisando de ajuda, nós sempre estamos em dificuldade, nós sempre estamos nos colocando como vítimas das situações. E aí, o próprio Paulo de Tarso, ele já coloca que nós não podemos nos excusar diante dos nossos defeitos, esconder diante dos nossos defeitos, para não seguirmos na seara do Cristo. Então, se está difícil e tem defeito, vai com defeito mesmo, mas vamos seguir adiante. E as nossas reflexões, para nós entendermos um pouquinho disso, nós vamos voltar lá à época do Cristo, há 2000 anos atrás. E a essa época, Jesus ele começa o seu apostolado lá no Mar da Galileia, e ele precisava de arregimentar trabalhadores para a sua obra. E o desafio era, Jesus, ele comandando essa quantidade de espíritos, nós sabemos que ele tem colaboradores ímpar, ele tem trabalhadores extremamente evoluídos, tanto na genética humana, quanto na formação da natureza, quanto na espiritualização. Ele tem todo um assessorado
para o auxiliar. Mas ele muda a tônica para nós aqui na terra. Ele quer que nós, espíritos ainda impuros, sejamos os seus trabalhadores e com isso nós possamos crescer. Tanto é que o Haroldo faz uma reflexão, o Haroldo Dutra Dias, numa palestra que ele profere, que eu acho magnífica. Diz ele: o desafio do Evangelho do Cristo não é uma obra de anjos para seres perfeitos, para seres imperfeitos, mas o desafio do Evangelho do Cristo é uma obra de seres imperfeitos para quem quer se tornar anjos. Vamos entender? Na época, voltando então a 2000 anos, a época da Galileia, Jesus, quando ele começa a divulgar, ele precisa regimentar os seus trabalhadores, convocar seus trabalhadores. E essa passagem nós podemos encontrar lá no capítulo 4 de Mateus, versículo 18 a 22, Marcos 1, 14 a 20 e Lucas capítulo 5, 1 a 11, onde ele vai convidar os primeiros apóstolos. E vejam só, ele andando ali no mar da Galileia, ele encontra dois irmãos. Ele já estava divulgando, conversando, trazendo a boa nova, e tinham dois pescadores, que eram dois irmãos, que tinham ultrapassado a noite inteira pescando e nada tinha conseguido. Jesus fala que eles entrem na barca e joguem no lugar específico a rede. E eles enchem a rede de muito peixe, que não conseguem sozinhos puxarem a rede. Quase que vira a barca, diz lá no texto, que precisa inclusive que seja chamado outros para os auxiliar. Espantado, um deles, chamado Pedro, Simão Pedro, irmão de André, fala: mestre, eu não sou digno da sua presença. Ainda nem sabia quem era o Cristo. E o Cristo diz: deixe de ser pescador de peixes e vamos pescar homens, almas. E assim eles o seguem. Os dois, André e Pedro. Mais adiante, Jesus convida outros dois. Convida Tiago e João, que também são dois irmãos pescadores que Jesus os convida. Esse Tiago e João, eles são filhos de Zebedeu. E esse João aqui, diga-se de passagem, não é o João Batista. O João Batista era mais velho, né? E esse aqui era um dos 12 apóstolos. E também o seguem. Só que a grande tônica aqui tem várias passagens do Evangelho que mostram pontos falhos diante de todos os apóstolos. Todos os apóstolos eram seres ainda em evolução, mas com potencial para melhorar enorme. E é esse potencial que o Cristo espera de nós. Vamos pensar em um outro que Jesus vai ao encontro, que é Judas, que nós veremos mais lá no final dos evangelhos, que Judas é considerado traidor do Cristo. Mas antes de nós chegarmos no Judas, imaginemos que se Jesus chegasse até nós, para que nós fôssemos um dos seus trabalhadores, como seria a nossa resposta para Cristo? Será se nós aceitaríamos sem muitos questionamentos? Tem uma obra chamada No Roteiro de Jesus, que lá no seu capítulo 2, chamado Candidato Intelectual, é uma obra de psicografia do Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de Humberto de Campos, que relata que um jovem que já tinha ficado sabendo do tamanho do Cristo, da sua sabedoria, quis candidatar-se ao apostolado do Cristo. E aí, Jesus aceita conversar com esse jovem
e óbvio, com a intenção, eu diria até mesmo, de aceitá-lo junto ao seu trabalho. Mas Jesus já nos conhece antes e depois. E aí esse jovem, reduzindo bastante aqui a história, quando e aí lá na obra fala que é um candidato inteligente, intelectual, ele fala o seguinte, pergunta para o Cristo, mestre, a que escola filosófica obedeceremos? Jesus disse, às escolas do céu, respondeu complacente. Mas as perguntas não param por aí. Ele faz mais uma. Ele fala para o mestre. E entre outras perguntas, choveram improvisadas. Quem nos presidirá a organização que está sendo proposta do reino dos céus? Jesus responde, nosso Pai Celestial. Em que base aceitaremos a dominação política dos romanos? Na do respeito e do auxílio mútuo. E ele enumera aqui vários questionamentos para aceitar ou não seguir o Cristo. E uma, eu quero destacar aqui, que o Jesus fala que ele faz para o Cristo e o Cristo responde. Em que consistirá desse modo o salário do discípulo? Jesus responde, na alegria de praticar a bondade. Praticar a bondade, Jesus disse. Nós agirmos, tem que partir de nós o trabalho. Nós estamos sendo convidados a sermos trabalhadores. E, resumindo aqui essa história, no final, Jesus ele não consegue aceitar todas as condições que Jesus vai colocando para ele, e aí Jesus vira para ele e fala, após longa série de interrogativas sem resposta, o afoito rapaz inquiriu ansioso, Senhor, por que não me esclarece mais tantas perguntas que tenho feito? Jesus afagou-lhe os ombros, inquietos, e afirmou, busca-me quando estiveres disposto a cooperar. E assim dizendo, abandonou Jerusalém na direção da Galileia, onde procurou os pescadores rústicos e humildes que realmente nada sabiam da cultura grega e do direito romano, mantendo-se, contudo, perfeitamente prontos a trabalhar com alegria e servir por amor sem perguntas. E às vezes nós colocamos condições demais para seguirmos o Cristo. Nós achamos às vezes desculpas de falta de tempo, às vezes nós não somos bons o suficientes para seguir o Cristo. E o que Jesus propõe é que nós, espíritos imperfeitos, ainda tenhamos a capacidade de trabalharmos dentro de nós mesmos as nossas imperfeições, como? Através da caridade. Fora da caridade, não há salvação. E o que é a caridade, tal qual entende o cristianismo, o espiritismo? O Kardec fez essa pergunta, lá na questão, no Livro dos Espíritos, na questão 886. Mas o que é a caridade? Jesus disse, os Espíritos respondem, benevolência, indulgência e perdão. Então nós precisamos ter benevolência, indulgência e perdão para com todos, E isso não é fácil, mas não é impossível. E Jesus sabe das nossas limitações, sabe que nós ainda não estamos na condição de sermos somente auxiliadores. Nós precisamos também de auxílio dele, e ele jamais nos abandona. Quando Simão Pedro, que foi o primeiro que Jesus chamou, ele foi o mestre, o chefe, nós vamos dizer assim, do apostolado evangélico. E se nós formos ver a biografia do Simão Pedro, ele falhou em vários momentos, até chegar o momento onde ele se desperta para os ensinamentos do Cristo e percebe que a mudança tinha que ser de dentro para fora.
E ele percebe que a caridade é algo precioso. Senão, o que dizer de Paulo de Tarso, que era um cobrador de impostos, que era uma pessoa voltada às coisas materiais, mas quando ele tem a oportunidade de ter contato com Cristo, ele reflete sobre as suas imperfeições e vê que precisa mudar. Não era perfeito ainda. Tinha muitos defeitos, mas nem por isso quis desistir. Ele foi à frente até chegar ao ponto de dizer: Paulo, já não sou eu que vive em mim, mas é o Cristo. E o que fazermos para chegar a esse ponto? Despirmos um pouco mais do olhar sobre nós mesmos e olhar à frente. Olhar para Deus, olhar para Cristo, ver a sua obra, ver que nós somos capazes de, mesmo de grão em grão, com as imperfeições que nós temos, auxiliar, ajudar, termos paciência, termos tranquilidade, reconhecer que ainda não somos perfeitos, mas seremos um dia. Porque o que Jesus busca de nós, ele traz para nós, é que as perspectivas do mundo espiritual, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá a Deus senão por mim. E João Batista diz que Deus é amor. Nós não conheceremos o amor de outra forma. Sendo espírita ou não, sendo de qualquer denominação religiosa, é o amor que nos salva, é o amor que nos engrandece. E esse amor nos conduz ao autoconhecimento. E nos conhecer às vezes é tão difícil. Por que às vezes nós não gostamos de quem nos fala a verdade? Paulinelli, você é arrogante. Você é uma pessoa falsa. Dói, machuca. Só que ao invés de eu refletir sobre essas palavras, eu faço o quê? Eu ataco. Eu não aceito essas palavras e ataco aquele que profere isso para mim. Porque nós não nos conhecemos. Então Jesus, ele propõe o conhecimento, o autoconhecimento dos homens, para que nos conduza novamente ao caminho do Pai. Novamente, porque nós somos espíritos errantes. E ele jamais nos abandona. Quer ver? Lembra de Judas, que nós falamos lá atrás? Judas, que é um dos 12 apóstolos, que foi escolhido por Deus, através de Jesus, para ajudar na divulgação do Evangelho, mas obviamente esse trabalho é de dentro para fora. Ele, Judas, com a intenção, diga-se de passagem, até boa, porque assim como esse candidato intelectual, Judas ficava perguntando: mas onde será construído o seu reino, mestre? Por acaso nós temos um exército que irá dominar, tal qual o exército romano? Jesus não. Nosso exército é os homens do mundo inteiro. Ou seja, falando que cada um de nós formaremos esse exército. E aí, para a gente chegar no ponto que o tempo nos exige, Judas fala: eu preciso dar uma ajudinha para Jesus. Eu acredito no Cristo, mas eu preciso dar uma ajudinha. Eu vou adiantar as coisas. Judas foi lá e entrou em conluio com os sacerdotes para tentar ampliar a influência de Jesus. Ele pensava: Jesus entra com a moral, com a religiosidade, com os ensinamentos, e nós buscamos os doutores da lei para entrar com a força. E aí, Judas mal sabia ele por quais caminhos ele estava seguindo. Por isso que às vezes nós não temos que optar por aquilo que nós queremos, porque às vezes nós não sabemos o que é o certo, mas não temos a humildade de aceitar, tal qual Cristo fala por esse candidato intelectual. O tempo é o tempo de Deus, mas o Judas quis ir adiante. E lá, nos evangelhos de Lucas, capítulo 22, 47 e 48, Mateus, capítulo 26,
versículo 47 a 50, e Marcos, capítulo 14, 43 a 45, fala do momento onde Judas, com boas intenções, diga-se de passagem, ele trai o Cristo, levando até ele vários soldados armados, sacerdotes, para que o prendessem. E assim o fizeram. E quando Judas dá o beijo na face do Cristo, Jesus fala para ele que ele fizesse aquilo que tinha que ser feito para cumprir as Escrituras. Mas nós sabemos, tudo nos é lícito, mas tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Judas fez a sua escolha, mas o Cristo nem assim o abandonou. Mas por que você fala que nem assim Jesus o abandonou? E aí eu remonto a uma obra fantástica também, que chama Estante da Vida, da Lavra de Psicografia do Francisco Cândido Xavier, ditado mais uma vez pelo espírito de Humberto de Campos, mais especificamente lá no capítulo 34, denominado Anjo Solitário. Relata o espírito de Humberto de Campos. Logo depois que Jesus havia sido crucificado e agonizava na cruz, rasgou o céu em Jerusalém, entidades angélicas, em grupos extensos, e desceram sobre um calvário doloroso, na poeira escura do chão, onde a maldade e a ignorância expeliam trevas demasiadamente compactas para que alguém pudesse divisar as manifestações sublimes. Nesse contexto, Jerusalém estava imantado de tanta treva que não eram capazes de ver onde o céu se abria e entidades angelicais vindo a milhares ao encontro do Cristo. Anjo da ternura rodeavam o peito ferido do Cristo, insuflando energias novas. Os portadores da consolação ungiram-se os pés sangrentos com suave bálsamo, e foram vindo vários embaixadores da harmonia, cantavam músicas belas para harmonizar o ambiente. Os emissários da beleza teceram guirlandas de rosa e lírios sutis, adornando a cruz ingrata. Os distribuidores da justiça, depois de oscularem as mãos quase hirdas, iniciaram a catalogação daqueles que haviam falhado, porque mais tarde todos nós temos que pagar pelas nossas escolhas. Lei de causa e efeito. Os doadores de carinho, postaram-se à frente dele, acariciando a face do mestre, os cabelos e limpando o sangue. E aí, enquanto trabalhavam todos esses, o céu mais uma vez se abriu. E de lá desceu um mensageiro. E foi beijar os pés do Mestre, de Jesus. Jesus tentando balbuciar alguma coisa, ele levantou, chegou os seus ouvidos próximos aos lábios do Cristo. Jesus falou alguma coisa que nenhum dos outros anjos ouviram. E ele rapidamente saiu de próximo do Cristo e rasgou o madeiro descendo do monte com uma missão simplesmente fenomenal. O Cristo pedia a esse anjo que fosse ao encontro de Pilatos, que acabara de cometer suicídio, e que o amparasse. Humberto de Campos relata que esse era o anjo solitário, que Jesus, agonizando na cruz,
pediu aos seus trabalhadores de luz que fosse até um dos seus trabalhadores ainda em erro para os amparar. Meus amigos, Jesus jamais nos abandonará, ainda que nós continuemos a errar, ainda que nós ainda não compreendamos o que ele propôs para nós. Mas ele pede que o quanto antes nós entendermos a sua mensagem, menos nós passaremos por dificuldades, menos nós sofreremos. E aí a gente entende essa reflexão que o Haroldo nos propõe. O desafio do Evangelho não é uma obra de anjos para seres imperfeitos. Pedro, Judas, João, Tiago, Lucas, não eram seres perfeitos. É uma obra de seres imperfeitos. Mas o desafio do Evangelho é uma obra de seres imperfeitos que querem se tornar anjos, como esse anjo solitário, esse anjo da caridade que Jesus convoca para auxiliar Judas. Que queramos ser anjos para levar a paz onde quer que esteja precisando, como a oração da paz do Francisco de Assis. Onde houver trevas, que levemos a luz. Onde houver tristeza, que levemos a alegria. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver ódio, que levemos o amor. Que a paz, a luz e a proteção de toda essa falange do Cristo, possa estar abençoando o coração de cada um de nós. E que assim seja. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Até breve. Fiquem com Deus.